Está entrando no ar. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. Queridos ouvintes, estamos iniciando o nosso programa Gritos pela Sobriedade. Eu estava rezando para que esse mês de dezembro passasse correndo, para que agora em janeiro pudesse estar aqui com vocês falando desse grito pela sobriedade. E qual é o sentido desse programa? Esse programa quer trazer para você, querido ouvinte, querida ouvinte, o grito, o clamor daqueles que estão lutando para sair, o testemunho de quem venceu o vício, o testemunho daqueles que querem sair do vício. Vocês vão escutar história de dor e de superação de muitas pessoas que querem realmente ter as suas vidas transformadas pela misericórdia de Deus. E o grito da sobriedade vem ser justamente isso, a voz daqueles que muitas vezes não são ouvidos, a voz daqueles que vivem à margem da sociedade, a voz daqueles que clamam pela misericórdia de Deus, que clamam para Deus muitas vezes dizendo: Jesus, se tu existe, me tira desse lamaçal, porque eu não aguento mais. Então é isso, eu vou agora para um rápido comercial. Vocês vão escutar aí uma música belíssima do Valmir Alencar e nós já voltamos com o meu convidado, né, que é um homem que está aqui na nossa casa, né, no sítio em Guapimirim, e que vai testemunhar para a gente um pouquinho de como ele chegou aqui, né, como se é fácil estar numa casa de acolhida. Então nós vamos escutar, né, um pouquinho da vida do Alexandre, né, do Alexandre, que hoje você não só vai conhecê-lo, como vai passar a rezar pela vida dele para que ele saia daqui transformado. Então não sai daí não, é rápido, é só escutar essa música e nós já voltamos. Sempre ouviu dizer de um Deus longe no céu, distante de sua vida, o imaginou. Quando de repente veio a entender, ele a todo tempo estava ali. Pela estrada foi trilhando a ilusão, num lamaçal de erros já se encontrou. Mas sinceramente você é capaz de enfrentar a vida sem se drogar. Solidão, mas Deus vem lhe dizer: permito que carregue a cruz no caminho do Calvário. Mas quando lá chegar, a cruz é meu lugar. É preciso coragem, jovem coragem. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso coragem, jovem coragem. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz.
da ilusão, num lamaçal de erros já se encontrou. Mas sinceramente, você é capaz de enfrentar a vida sem se drogar. Amigos vêm e outros vão sem perceber. Restou a solidão, mas Deus vem lhe dizer: permito que carregue a cruz no caminho do Calvário. Mas quando lá chegar, a cruz é meu lugar. É preciso coragem, jovem coragem. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso coragem, jovem coragem. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz. Estamos de volta com o nosso Gritos pela Sobriedade. E como eu disse, né, estamos com um convidado aqui, o Alexandre, que hoje é acolhido na casa da comunidade Servos da Divina Misericórdia, lá na casa-mãe da comunidade em Guapimirim. E ele vai falar um pouco para nós, né, sobre como ele foi parar nesse sítio. Né? Alexandre, fala para todos os ouvintes que estão aqui querendo realmente conhecer um pouco mais do Alexandre, de onde veio o Alexandre, quem é o Alexandre, fala para nós. Então, gente, eu vim parar nesse sítio aqui, pois eu tinha uma dependência em cocaína. Aí eu tinha dado um tempo de usar cocaína, achava que eu podia voltar por lugares que eu iria, que eu não ia cair mais. Sendo que quando eu dei um tempo da cocaína, eu entrei no jogo. Isso foi me levando de ladeira abaixo. Foi quando eu ganhei um dinheiro, fui sair por mesmo lugar que eu ia antes, que eu, quando usava cocaína, eu acabei caindo de novo no mesmo laço do inimigo. E quando eu cheguei em casa 2 dias depois, eu gritei por ajuda pro meu pai, que foi apenas na padaria comprar um pão, e quando voltou eu já estava perdendo tudo que eu estava ganhando no jogo. E uma voz gritava para me suicidar, e a outra no outro ouvido para me poder pedir ajuda, gritar por ajuda. E foi quando eu pedi meu pai ajuda, ele não entendeu, mas eu vim parar nessa casa da Divina Misericórdia. Alexandre, você veio parar aqui na casa. Bom, é verdade, né? Você mostrou aí o seu fundo de poço, mas todo fundo de poço começa fora dele,
Como foi o seu início nas drogas? Você começou a usar droga com quantos anos? Por que você começou a usar droga? Foi por curiosidade? Foi porque viu outros usando? Alguém te convidou? Como é que foi seu início nas drogas antes de chegar nesse fundo de poço e pedir ajuda? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a usar droga. Foi com meu irmão. Meu irmão misturava com o tráfico. E ele não queria que eu falasse pro meu pai. Eu fui ameaçar, se ele não me desse droga, eu ia falar pro meu pai. E ali começou o Alexandre nas drogas. Então você começa nas drogas, você sabia que seu irmão era usuário, e aí você começa a usar, de certa forma, por curiosidade, porque viu ele usando, e a forma que você encontrou foi ameaçá-lo para que ele desse para você experimentar. E depois que você experimentou, o que foi que você sentiu? Você já virou viciado logo de cara, ou você falou, isso aqui é tranquilo, eu tenho controle? Como é que foi isso? Foi uma adrenalina, um momento que quando passava eu só queria mais, e com medo ao mesmo tempo da adrenalina do meu pai descobrir, que eu não queria que ele descobrisse dele, senão eu ia ficar sem também a droga. E assim foi indo até que no momento eu já comecei a arrumar dinheiro para mim mesmo comprar a minha própria droga. Aí desandou quando mataram meu próprio irmão. Seu irmão foi assassinado. E quando seu irmão foi assassinado, você tinha quantos anos? Se puder, você fale o nome dele, né? E quantos anos você tinha quando seu irmão foi assassinado? E quantos anos ele tinha? Eu tinha 14 anos nessa época. E eu não me lembro a idade dele correta, mas ele tinha uns 31 anos, 32, por aí. Que eu era novo, então não gravava as idades. Eu sou bem desligado no negócio de idade. Aí foi quando mataram ele, eu me aprofundei cada vez mais nas drogas. Fiquei totalmente sem chão. E o nome dele? Amaro. E inclusive hoje você tem um companheiro aqui na comunidade, né? Que o nome dele é Amaro, né? Alexandre, passamos o Natal, passamos o Ano Novo maravilhoso aqui na comunidade, na presença de Deus, na presença dos nossos familiares. O que você pediu a Deus? Né? Já que com certeza foi um Natal diferente que você passou. E o que você pediu a Deus nesse Natal para esse ano, né, que está iniciando, né? Estamos no início do ano. O que você pediu a Deus para que esse ano de 2026 seja como para você? Sobriedade, buscando cada vez mais Ele, que eu continue com força para me buscar não só a minha alma para Ele, mas sim para meus familiares, levar a misericórdia de Deus para outras pessoas, porque esse é o desejo que a minha mãe tinha quando ela era viva. Então eu quero fazer a vontade do Senhor daqui para frente. Um final de ano maravilhoso, sem drogas, sem bebida e sem mentiras. Final de ano não, um ano novo, né? Você quer dizer, né? Que final do ano já foi. Então, um final de ano, um ano novo, correto, um ano novo. Maravilhoso, sem mentira, prosperidade daqui para frente. Então, gente, isso aí é só um pouquinho, né, do Alexandre. A gente vai ouvir mais uma música, mas o Alexandre ainda tem muito para conversar com vocês. Como ele disse, né, agora nós estamos nesse ano de 2026, janeiro, ele está com 6 meses aqui na casa, falta 3 meses para ele concluir o tempo dele. Por isso eu trouxe ele para fazer esse primeiro programa da comunidade, né? Esse primeiro programa Gritos pela Sobriedade, porque eu queria que você, meu irmão e minha irmã, que está nos ouvindo, pudesse entender, né, um pouquinho do que é a vida de um dependente químico, para que você tenha um novo olhar, para que você tenha um olhar realmente diferenciado, um olhar de misericórdia para aqueles que estão vivendo no flagelo das drogas. Então, vamos ouvir mais uma música e voltamos já já. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Gritos pela Sobriedade. E como essa música se encaixou com a vida do Alexandre. Pode falar, meu irmão, minha irmã, como essa música se encaixou. Aquilo que parecia impossível. Todo mundo olhava para o Alexandre, dizia que o Alexandre não tinha mais jeito. Dizia que o Alexandre não tinha mais jeito. Mas aquilo que parecia impossível... Fala para mim, Alexandre. Aquilo que parecia impossível se tornou possível. Graças a Deus, graças a essa casa aqui da Divina Misericórdia, eu estou transformado, né, com 6 meses de sobriedade, buscando a cada dia mais o Senhor. E graças a Deus, depois que eu comecei a receber a hóstia do Senhor, me fortaleci cada vez mais na presença de Deus. Gente, Alexandre, ele tem comungado espiritualmente. E olha, o desejo dele de comungar é tanto que ele já fala
a partir do dia que eu comecei a receber a hóstia. Percebe, gente? O desejo do irmão na Eucaristia. E se você que está ouvindo quiser participar da primeira Eucaristia do Alexandre, eu tenho um convite para você. Você pode participar da primeira comunhão do Alexandre. Alexandre vai ser beneficiado com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que dia? Dia 25 de janeiro. Daqui a alguns dias, na festa da comunidade Servos da Divina Misericórdia, aniversário de 25 anos. E nada mais, nada menos, quem vai celebrar para nós? Dom Joel, nosso bispo. Olha só, Alexandre, você imaginou que a sua primeira comunhão ia ser numa missa com Dom Joel Portela, o bispo da nossa diocese? Não imaginaria. Deus é maravilhoso. Aliás, tu ficou sabendo agora, né? Pela tua cara. Agorinha. Fiquei com um olhar de assustado, mas alegre. É isso aí, gente. Então você está convidado, dia 25 de janeiro, a missa será às 9 horas da manhã. Para não perder a missa, chegue mais cedo. E aí você vai presenciar a primeira Eucaristia, não só do Alexandre e de outros 2 irmãos que estão lá também aqui no sítio, se tratando, e que nesse dia os 3 vão receber a sua primeira comunhão. Olha que maravilha, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Alexandre, mas o povo quer saber mais de você. Como é o dia a dia na casa da comunidade Servos da Divina Misericórdia? É fácil? É mamão com açúcar? Não, mamão com açúcar não tem não. É desafio todos os dias. Como a gente costuma dizer um pro outro aqui, eu tô 6 meses, mas parece que é 6 anos, que é muito tenso o dia a dia aqui. É vida de oração, mas se não tivesse esses dias de oração aqui, é contenda diariamente, porque são as pessoas criada diferentemente, né? Um do outro, familiar de tratamento diferente. Mas como a gente tem uma vida profunda de oração aqui, nos ajuda bastante. Você diz, né? Contenda é normal, onde tem muitos homens, mas ao mesmo tempo que essa vida de oração fortalece vocês, eu percebo uma grande unidade, né? Vocês são muito unidos. Eu percebo quando alguém quer ir embora, um se preocupa, vai lá, né? Como é que é isso? Como é que passa a ter esse carinho, essa preocupação com uma pessoa que você nem conhece, mas que começou a conviver numa comunidade contigo, buscando o mesmo objetivo? Porque, como a gente fala, né? A gente lê a palavra, a gente costuma dar um conselho um pro outro, mas quem somos nós para dar conselho? E quando a gente vê um amigo assim, triste pelo canto, assim, a gente procura saber o que houve, que ninguém acorda o dia maravilhoso, e sempre aquele que tá triste a gente procura orar. E graças a Deus a gente está evitando de muitas pessoas pedir desistência, que é isso que o inimigo está querendo nas nossas vidas aqui. Tirar a gente da casa, do tratamento, da sobriedade de Deus. Amém. Alexandre, nós, né, você falou aí, né, nós temos uma vida intensa de oração, né, nós fazemos a oração das laudes, nós, né, rezamos o texto da misericórdia, o texto mariano, temos Santa Missa, temos grupo de oração, né, de tudo isso que a comunidade apresenta para você. É claro, a Eucaristia é aquilo que é mais sagrado para nós, né, mas além da Santa Missa, o que mais te fortalece na sua caminhada de sobriedade? Né, nós temos a Pastoral da Misericórdia, né, que foi inaugurada, né, no ano passado, né, que é os 12 passos, né, vivendo dentro da realidade da misericórdia. Eu queria que você falasse o que te ajuda mais e depois falasse, né, também, né, desses 12 passos. Você estava aqui quando iniciou, dos 12 passos da misericórdia, em cima do carisma, como esses 12 passos têm te ajudado? Então, ali nos 12 passos tem me ajudado bastante, porque algo que a gente às vezes a gente esquece, mas ali batendo na tecla a gente vai podendo acertar, botar nos acentos nos is, né, nos erros, no confiar, até mesmo liberar um perdão que às vezes a gente não está preparado, mas a gente nesse passo a passo a gente acaba liberando perdão, que é uma coisa que vem catucando bastante a gente, o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter a visão espiritual de
que até agora Deus não tem me ajudado, eu estou perdoando todos que me feriram, até mesmo que eu feri, está pedindo perdão. E depois da Santa Missa, o que mais te ajuda dentro da casa? O texto da misericórdia, porque ali eu vejo o poder de Deus ali, e eu me identifico muito com a palavra misericórdia, porque quantas vezes eu estava no chão, mas como diz aqui a frase, que é bem dita aqui na comunidade, que o chão não é moradia para os filhos de Deus, e a misericórdia de Deus nunca me abandonou, sempre comigo, e hoje estou de pé. Eu quero levar misericórdia para outras pessoas também. Amém, amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse tem que ser o desejo não só do Alexandre, tem que ser o desejo de todos nós. Nós temos que fazer ecoar a voz de cada dependente químico, para que as pessoas entendam, né, que a dependência química não é uma safadeza, mas é uma enfermidade que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. E quando eu me abro a esse cuidar, eu começo a me abrir também a querer ajudar. Porque eu começo a entender que quando eu estou ajudando uma pessoa, eu estou me ajudando. É por isso que a gente quer servir ao outro. A gente não quer guardar para nós aquilo que foi feito de bom. Por isso que nós trouxemos esse testemunho do Alexandre para você, para que você tomasse conhecimento não só do testemunho de quem já está limpo, de quem já está aí por fora dando testemunho, mas de alguém que ainda está se tratando. Para vocês verem já a mudança que Deus vai operando na vida desses meninos. Trazer o testemunho, né, a palavra do Alexandre. Hoje, talvez alguns vão falar, mas ele não está pronto para dar testemunho, não tem nenhum ano de sobriedade. Não, ele está dando testemunho da vivência dele dentro da casa. Porque ele sabe que ainda tem muita estrada para ele percorrer. Mas ele veio trazer para vocês o que é ser um acolhido, o que é viver dentro de uma comunidade, o que é lutar contra esse vício que bate todo dia a nossa porta querendo entrar. E Jesus é aquele que nos ensina a dizer não é isso, Alexandre? É isso aí. E o que o mundo nos rotula como drogado, aqui nos ensina a ser um servo de Deus e dar valor à nossa própria vida, que quando o mundo nos joga para baixo, a gente só fica pensando em negatividade e acaba ficando no chão. Mas Deus vai lá, estender a tua mão com a tua misericórdia e nos levanta, dá um novo gosto de viver, que antes a gente não tinha esse gosto de viver. Enquanto o mundo te chamava de drogado, Alexandre, Deus te chamava de filho, pode ter certeza disso. E sempre te amou e te amou muito. Meus irmãos, mais uma música e voltamos para o nosso último bloco. Não sai daí não, porque a história do Alexandre, né, vale a pena escutar até o fim. Então fica aí, escute mais esse louvor e volta conosco para a gente poder finalizar esse nosso primeiro programa, Gritos pela Sobriedade. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. E todos os meus bens gastei na tentativa de me curar. E quando sem esperanças ao longe eu vi passar alguém que não conhecia, eu só tinha que acreditar. Só um toque e eu serei curado. Vim até aqui, Senhor, para te tornar
Abro hoje o meu coração para que possas entrar. Para que possas entrar. Só um toque e eu serei curado. Vim até aqui, Senhor, para te tocar. Te tocar, Senhor. Só um toque e eu serei curado. Abro hoje o meu coração para que possas entrar. Gritos pela sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Gente, e o programa já está chegando ao fim, o nosso primeiro programa Gritos pela Sobriedade, nosso primeiro programa que teve essa participação mais que especial do Alexandre. Essa participação que daqui a pouco eu vou contar um segredo para você dessa participação, né? Mas o Alexandre, ele narrou aqui para gente o que é um dia a dia dentro da casa, né, o que foi, o que ele passou lá fora, a luta, né, com a sua mãe que perdeu a vida, né, por causa da enfermidade do câncer, mas que estava com a vida entregue a Deus, porque ela clamava a misericórdia de Deus, né, ela acreditava muito em Deus e acreditava que Deus podia mudar a vida do Alexandre. E também, né, podemos ver, né, o Alexandre falar, né, que pediu ajuda ao pai dele para que ele pudesse estar aqui hoje, testemunhando para vocês aquilo que Deus está fazendo. E Deus tem muito mais para fazer na vida dele. Alexandre, falamos aí da sua primeira Eucaristia, falamos do como é a convivência na casa, falamos um pouquinho aí da sua mãe, falamos do seu irmão, né? Agora eu queria, né, esse é o nosso último bloco, eu queria que você falasse, presta atenção, olha a responsabilidade agora, que você falasse para os jovens sobre a questão das drogas. Se hoje você pudesse falar para os jovens
né, toda a experiência que você teve com as drogas, o que você falaria para os jovens? Para experimentar ou ficar longe? Para ir adiante ou nem chegar perto? Qual seria o seu conselho? O conselho é ouvir o pai e a mãe, né? E ficar sempre longe, nem experimentar a droga, porque vocês vão ver amigos, entre aspas, te oferecendo falar que é uma ondinha assim, uma adrenalina assim, que não tem nada a ver, mas aqui somos 12 acolhidos que caiu nessa emboscada, de que não tem nada a ver, que é uma coisinha, estamos aqui 12, então eu falo para os jovens não experimentar nenhum tipo de droga, bebida, nada. Jogo, fora também de jogo, porque influencia as coisas ruins e acaba levando à destruição da família, dos lares, de tudo. Então, meu jovem, saia fora de tudo que é tipo de vício. Quer ficar viciado, vicia na palavra de Deus. Alexandre, e os pais? Os pais descobriram que o filho está nas drogas. O que faz? Dá uma surra? Faz o quê? Não, surra não vai adiantar nada, porque eu tomei várias surras e estou aqui. Né? Conversar, buscar ajuda em Deus, ajuda do alto, ensinar as coisas certas por filho, porque pancadaria não adianta nada. Igual eu tenho um filho de 10 anos e foi muito especial para mim no dia que eu falei com meu filho que eu tinha parado de beber. Ele falou nos meus olhos: obrigado, pai, que só assim você não me bate mais. Então, bebida, surra, não adianta nada para os filhos. O melhor momento é você agarrar na palavra de Deus e levar ele para o caminho de Deus. Gente, eu falei para vocês que eu tinha uma surpresa, né? Vocês ouviram aí um pouquinho da história do Alexandre. Então, há 25 anos atrás, quando eu ia fazer o nosso retiro, aqui onde hoje é a casa da comunidade, que antes não era. Antes essa casa era uma casa, né, que pertencia a um grande amigo, o diácono Luiz, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e ele emprestava para a gente fazer o retiro aqui. E nós iríamos fazer um retiro. Né, naquela semana, meu primo foi assassinado. E o meu primo é o Amaro, o irmão do Alexandre. E eu lembro que eu fui até o padre Luiz Cláudio Baraúna disse que eu não ia mais fazer retiro, que eu não conseguia ajudar aquele que era sangue do meu sangue. Como é que eu ia conseguir ajudar a outros? E eu não tinha forças. E o padre virou para mim e falou assim: filho, lembra-se da palavra de Jesus que diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. E é o que eu falo para você: seus primos são todos aqueles que você levar para fazer a vontade do Pai. São todos aqueles que você levar para ter uma experiência com o coração misericordioso de Jesus. O seu primo pode ter morrido, mas quantos primos terão que morrer para que você entenda que Jesus tem uma missão que ele confiou, que é anunciar a misericórdia dele? E aí eu vim para fazer o retiro. E naquele retiro nós tivemos uma visualização onde veio a promessa de que esse sítio um dia seria nosso. Fomos parar em 2 lugares, onde foram as nossas primeiras casas, na verdade 3 lugares. De um nós fomos despejados por falta de pagamento de aluguel, porque nós não tínhamos dinheiro. E aí, né, no dia que nós mudamos lá para Trajano de Moraes, na Diocese de Friburgo, uma senhorinha pagou o aluguel que nós devíamos, né, R$ 5.405. Nós não ficamos com dívida. Mas lá naquela casa, o dono da casa, depois que a gente estava 5 meses lá, pediu para que eu tirasse todos aqui. Essas foram as palavras dele: tira esses marginais do meu território, eu não quero ninguém aqui. Eu liguei para o padre Valnei chorando, porque eu não sabia o que fazer. E aí nós tivemos com o seu Luiz, e ele fez uma proposta irrecusável para nós, e hoje o sítio é da comunidade Servos da Divina Misericórdia. O que eu quero dizer com tudo isso? Se eu tivesse virado as costas naquele dia que meu primo foi assassinado,
talvez essa comunidade não estivesse aqui e talvez hoje o irmão dele, meu primo, que está aqui na minha frente falando conosco, o Alexandre, não estaria tendo essa oportunidade de mudar de vida. Então Deus sabe tudo. Lá atrás eu perdi o meu primo e 25 anos depois Deus está me dando a graça de cuidar do irmão dele e de ter a graça de arrancar das garras de Satanás aquele que estava escravizado pelas drogas. Então isso eu queria trazer para vocês, né? Para que vocês vejam o poder de Deus, para que vocês vejam o quão grande é a misericórdia do Senhor. E o que Deus está fazendo na vida do Alexandre não é porque é meu primo, porque o que está fazendo na vida dele está fazendo na vida de tantos outros que aqui estão, ele pode fazer na vida de muitos mais. Por isso não olhe para um dependente químico com preconceito. Não chame um dependente químico de drogado ou de cracudo. Não diga que aquele menino não tem mais jeito. Como o Alexandre falou aqui, é uma frase que eu sempre repito aqui no sítio. O chão não é moradia para os filhos de Deus e cabe a cada um de nós estender as nossas mãos para que esses meninos possam se levantar do chão e possam encontrar vida nova em Cristo Jesus. Amém, Alexandre? Amém. E outra surpresa que eu vou falar aqui. Eu não conhecia o católico, vim conhecer aqui. E meu primo, irmão Ricardo, precisou me batizar para mim poder fazer minha primeira comunhão, receber a hóstia. Então, sou muito grato. E coisas que Deus colocou eu aqui, sendo que meu irmão já tinha ido embora 25 anos atrás, está aqui um senhor de 65 anos chamado Amaro, que aqui não acolhe idoso, mas o meu irmão Ricardo fez questão de botar ele aqui para que a gente cuidasse dele como se fosse do meu irmão Amaro. Gente, o seu Amaro é um senhor de 65 anos, né, que por intermédio do padre Valnei veio parar aqui. E a gente está cuidando dele, que é o nosso vozinho, né? É o vovozinho, é o como é que se diz? Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. É o mais querido de todos. Todo mundo brinca com ele, todo mundo respeita demais ele, né? Porque é um senhor. E a gente está aí, né? Com o seu Amaro, né? Temos certeza que ele também vai sair daqui restaurado. Porque para Deus, todos nós somos como crianças. Quando nós renascemos com uma vida nova, né? Nós renascemos realmente para que a graça dele se manifeste em cada um de nós. Então, como eu disse, não só na vida do Alexandre, mas na vida de todos os que estão aqui acolhidos, Deus tem feito prodígios e milagres, Deus tem feito maravilhas, Deus tem restaurado e levantado almas para que eles não permaneçam no chão, mas se levantem dando testemunho do que é a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, o programa está chegando ao fim, espero que tenham gostado, espero vocês na próxima semana com mais um Gritos pela Sobriedade. Esse grito pela sobriedade precisa ecoar por toda a sociedade, para que toda a sociedade acolha de braços abertos aquele irmão, aquela irmã que se perdeu, mas que através de cada um de nós pode se reencontrar, e não só se reencontrar, mas encontrar o Cristo que vai, com certeza, mudar suas vidas. Um grande abraço e até a próxima semana. Nós somos da comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito, pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja
toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Você ouviu aqui, pela Rádio Profecia, Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra.